Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a visão, o dom de visão. E é muito importante, né, pessoal? Grande é o mistério de Deus com cada um de nós. Grande é o mover de Deus, do Espírito Santo. A gente olha a Bíblia, né? Ela é toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E a gente vê a obra tremenda, né? Que cada um teve a sua participação ali, o que Deus fez na vida de cada pessoa e faz até hoje, as passagens bíblicas lindas e maravilhosas que nós temos, que também relatam o sofrimento, a angústia, o desespero, né? A perseguição, a morte de muitos, né? E então hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o dom da visão com vocês. Quando eu comecei, né, a entender, porque até então a gente não entende, né? Mas desde criança, como eu já relatei aqui para vocês, eu sempre tive visões, sempre vi muitas coisas espirituais relacionadas ao mundo espiritual, né? Mas como a gente não tinha sabedoria, eu era criança, né? Então minha mãe também não tinha essa sabedoria de conduzir, de ensinar, de explicar, né? De orar da forma que era necessária. Ela tinha a fé dela e ela fazia as orações dela, mas não da forma que era preciso, né? E então, por um tempo, isso ficou bloqueado e mas eu sofri muito, né? Porque eu não entendia muitas coisas, eu era muito perseguida, muita fúria, as coisas não estavam bem e ali eu ficava muito entristecida com as situações que eu estava vivendo conforme eu ia crescendo. Eu não tinha respostas, né? Como diz, o inimigo tentou me levar por muitos caminhos, né, para destruir a minha vida, para mim fazer coisas erradas, né? E colocou muitas pessoas ruins na minha vida. Mas graças a Deus, eu louvo ao Senhor por isso. Nós temos o livre-arbítrio. E graças a Deus eu escolhi o caminho reto, né? O caminho certo. Então eu louvo a Deus porque ainda tive a força para mim ficar de pé, né? Mas muitos, infelizmente, não têm essa sabedoria, não têm essa força necessária e sucumbe, né? Cai e é levado a caminhos tortuosos, caminhos que levam a muito desespero, muita tristeza, muita dor, muito sofrimento e muitas vezes a morte. Quando eu me converti, eu tinha 26 anos e nessa época eu me converti pela dor, como eu falei para vocês, né? Meu filho mais velho quase morreu e Deus honrou, graças a Deus. Ainda tem um testemunho que eu quero dar para vocês da cura dele. E assim, pessoal, isso é muito importante para vocês, sabe? Deus ele tem uma obra na nossa vida, um propósito na nossa vida, e muitos, infelizmente, nos levam ao erro, mesmo estando dentro de igrejas. Então, tomemos cuidado, vigiai, né? Para que você não peque, para que você não erre, para que você não faça aquilo que não é do agrado do Senhor, né? E dentro da igreja foi passado muito medo para mim, né? Tudo não era explicado, não tinha uma explicação correta. A gente vem para Deus com muitas perguntas, com muitos questionamentos, né? Querendo entender muitas coisas, até mesmo por que estamos aqui, né? Mas essas perguntas eu não obtive dentro de igreja. E então, quando eu me converti, praticamente eu tive que aprender a orar, né? Porque ninguém chega para você e fala assim, ó, nessa situação você tem que fazer isso, 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 é assim que funciona, é assim que acontece. Não, ninguém. E eu estive em uma situação, fazia uma semana que eu estava dentro da igreja, e eu não entendia porque eu já vinha de uma outra religião, mas com muita sede, com muita fé, né? E querendo realmente mudança. E
assim, foi passado para mim que não devia orar sozinha. Sim, temos que vigiar, mas tem caso que nós somos obrigados a orar. Não tem como se negar. E aconteceu esse fato comigo, de ter que orar para uma pessoa da família, ao qual estava possessa, e o inimigo muito furioso, e eu não entendia, mas Deus operou uma maravilha ali comigo, honrou, porque realmente era o meu vaso que tinha que estar ali naquele momento. E eu nunca tinha orado para ninguém. A carne, para quem já orou, já passou por isso, a carne atribula. Você fica trêmulo, a carne estremece. E eu não sabia orar. Então eu pedi para Deus misericórdia divina por ela estar naquele estado possesso. E coloquei a Bíblia sobre a cabeça dela. Orei o Salmo 91 e pedi para Deus ter misericórdia, que expulsasse aquele demônio, aquela legião que estava atuando na vida dela, na família dela. E Deus honrou. Foi cessando e saiu. E naquele momento abriu minha visão. Ali, aquilo que estava fechado, que lá quando eu era criança minha mãe fechou, ali foi aberto, mas de uma forma tremenda, né? Porque dali eu já tinha a visão que era Deus, né? Ali eu já tinha uma estrutura diante de Deus. Eu estava começando a me reestruturar diante de Deus. E eu pude ver a legião que estava acompanhando ela. Eles ficaram do lado de fora da casa qual nós estávamos, que era a casa dela. Eram muitos, grandes, pequenos, baixos, altos, magros, gordos, né, de vários formatos. E eles falavam para mim assim, que ia me matar. Meu filho era recém-nascido, assim, ele era bem pequeno, né? Acho que tinha uns 6, não tinha um ano ainda completo. E naquele momento ali, eu fiquei firme, eu não temi, né? Porque eu sabia que Deus operou maravilhas, porque na hora que ela estava manifesta, ela caiu para me estrangular. E Deus fechou as mãos dela, porque eu não tinha sabedoria, eu não tinha entendimento, eu não sabia orar, eu não sabia expulsar o demônio. E Deus me honrou, né? E ali o diabo depois fez questionamentos para mim, qual foto mexia, qual foto falava, né? E o Senhor falava, responda, responda. E eu ia falando, ele falou, é essa mesmo, é isso mesmo, né? Ia confirmando. E eu saí dali estremecida, porque a sensação da carne é horrível, né? E eu vi a legião que estava com ela me acompanhar. E eles vinham atrás de mim falando que ia me matar, ia jogar um ônibus, um carro em cima de mim, que ia matar eu e meu filho. E eu tinha que atravessar a avenida. E quando eu cheguei na minha casa, em oração e clamando a misericórdia divina e orando muito, eu via eles ali, porque daí eu comecei a ver o que tinha também naquela casa, né? E era muita coisa, era muita coisa. Aquela noite, pessoal, eu não pude dormir. Eu passei a noite em claro, orando e clamando e vendo eles em todos os lugares, e eles me afrontando, falando que ia matar meu filho. Eu não pude dormir, eu passei a noite em oração. E no outro dia eu estava muito entristecida, porque eu falava, meu Deus, eu estou orando e eles não saem. O que eu faço? E eu desesperada, né? E eu tinha uma programação até então numa rádio que eu não sei qual que era, não sei quem falou comigo, mas Deus usou uma vida para falar comigo. E eu liguei desesperada, chorando. Expliquei o que aconteceu. E aquele missionário, aquele homem de Deus que estava naquela programação falou para mim, isso já aconteceu comigo, irmã. E ele falou para mim, você vai levantar sua mão, pega a sua Bíblia na mão esquerda e na direita você vai levantar o céu e vai expulsar. Você vem orando do fundo da sua casa até a frente da sua casa e repreenda cada cômodo da casa. E ele vai ter que sair. E eu vou estar orando com você. Naquele momento eu não hesitei. Eu peguei minha Bíblia, me ungi e levantei minha mão e comecei a orar, pedindo para Deus, né, a misericórdia divina que aquilo saísse. Eu não aceitava. E antes desse episódio de ligar na rádio e pedir essa ajuda, o inimigo falou para mim, ele se apresentou diante de mim e falou para mim assim, ué, debochando, rindo, falando assim para mim, ué, você ora, mas eu estou aqui, você está me vendo?
Como que você ora? Que fé é a sua? Se você fosse uma pessoa de fé, se você orasse realmente, eu tinha saído, mas você não é. E debochando de mim. E aquilo me entristeceu tanto, mas tanto, 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 que vocês não têm noção. Aquilo penetrou no meu coração. E na hora que aquele irmão falou que eu peguei a Bíblia e vim orando, expulsando, uma irmã, né, que eu não conversava com ela, a gente não tinha amizade, era vizinha de muro, e ela começou a interceder comigo sem saber o quê. E eu orando da minha casa, ela orando do outro lado do muro. E ali eu fui expulsando, expulsando até que saiu. E para a honra e a glória do Senhor, irmãos, naquele momento, né, pessoal, todos vocês que estão ouvindo, independente da sua religião, da sua fé, não importa, somos todos irmãos, viu? E naquele momento, saiu. Ele não voltou mais, para a honra e a glória do Senhor. Mas a partir desse episódio, a minha visão se abriu. Então eu comecei a ver aquilo que eu já via quando era criança, de uma forma muito maior. E Deus foi lapidando a minha visão, porque Deus lapida os nossos dons. Quanto mais buscamos, quanto mais oramos, mais intercedemos, mais pedimos a graça divina, Deus honra, né? Deus capacita. Nessa caminhada eu vi muitas coisas e muitas visões do céu, assim como também do inferno. Muitas coisas aqui, né, com as pessoas que se achegavam a mim para orar. Vi muitas coisas que rodeavam a minha casa, a minha rua, o meu emprego, as pessoas que estavam à minha volta. Então eu pude ver muitas e muitas coisas. E aprendi muito também. E ainda estou aprendendo. E uma das coisas que eu aprendi, que o Senhor veio me revelando, e eu pude contemplar, e vou mostrar isso para vocês, espero que dê para ver na televisão, o Alan vai pôr aqui para vocês verem, é que quando nós temos o dom da visão, que a visão está aberta, quando você chega a qualquer coisa, porque prestem atenção, pessoal, é muito importante, temos que ter o Espírito Santo, né? A gente tem que pedir a graça, o batismo de Espírito Santo de Deus, está mesmo em busca, né, em oração, em constância de oração, independente da sua religião, da sua crença, da sua fé. O Senhor diz na palavra que se você pedir, se abrirá, né? Aquele que pede, receberá, não é? E eis que estamos à porta do Senhor pedindo, batendo, né? E Deus, ele abre a visão. É necessário vermos não só o carnal, mas principalmente o espiritual, porque nós estamos rodeados, né, de muitas coisas. E o Senhor pôde me contemplar que nós somos dotados da carne, mas do espírito também, né? E quando nós já temos o Espírito Santo, que Deus já tem nos usado, que a gente já aprendeu algumas coisas, né? Já sabemos orar, já sabemos interceder, estamos ligados ali realmente com as coisas espirituais, nós não fica oculto. Se o inimigo se chegar, você contempla, você vê, você sente cheiros, você vê ele, seja da forma dele ou em vultos, né? Você vai ver, alguma coisa você vai ver. Ou ele vai se mostrar para você, ele vai querer te afrontar, né? Então, quando a gente vê o inimigo, independente se você está vendo ou não, mas muitas vezes a gente sente que ele está ali. Algo ruim está ali perto de nós, não é? E naquele momento, nossa pupila, nossos olhos, né? A nossa pupila, ela se dilata e se torna em duas esferas, né? O olho, ele se coloca em duas partes, a espiritual atrás e na frente o olho carnal, né? Então você, mesmo que você ache que você não viu, você vê. E nas fotos que eu comecei a tirar, eu comecei a ver que tinha alguma coisa estranha no meu olho, sabe? E eu comecei a me incomodar com aquilo. Tinha vezes, não era sempre, mas algumas fotos que eu tirava, parecia alguma coisa esquisita. E eu falava, meu Deus, mas que é isso? E excluía a foto, né? Tirava aquela foto. E eu saía de novo. Eu falava, meu Deus, mas que é isso no meu olho, meu Deus, né? E um dia eu estava em oração e pedindo para Deus, né, a sabedoria, pedindo para Deus os dons, pedindo para Deus me usar, eis-me aqui, porque é necessário, a gente está em constância de oração. E ali eu pude contemplar
né? O Senhor falando comigo, me mostrando mesmo, Ele me deu a visão de que os nossos olhos, eles se dividem em dois, né? As duas, a esfera do olho, ele se divide em duas. E que ali era isso que estava acontecendo comigo. Deus estava me mostrando o dom, né? Que o olho, ele se divide para poder ver o carnal e o espiritual quando isso acontece. Quando tiver alguma coisa em tua volta que não pertence ao Senhor, teu olho vai dilatar, o teu olho vai se duplicar. É necessário. Então, isso, pessoal, é muito lindo. Quero compartilhar, então, com vocês essas fotos. Espero que agregue a você, que você também tire algumas dúvidas, porque nós temos tantas dúvidas, tantas questões em aberto, e aos poucos aqui no nosso canal a gente vai tirando essas dúvidas. Espero que esse vídeo te ajude, espero que esta palavra te fortaleça. Busque os dons do Espírito Santo, não tenha medo, peça a Deus a visão, porque muitas pessoas que eu conheço têm medo de ver. Mas Deus não vai deixar você ver aquilo que você não vai suportar. Deus vai deixar você ver aquilo que você vai suportar. E é necessário. Peça os dons, a sabedoria do Senhor, a ciência, a capacitação, a sabedoria acima de tudo, os dons da visão. Peça línguas estranhas, porque é muito bom, né? Eu posso dizer para vocês assim que o vaso, nós somos um vaso de barro, porque a glória é de Deus, não é nossa. Então nós somos um vaso de barro. E o nosso vaso tem que ser completo. A obra de Deus, ela tem que ser completa, não pode ser pela metade. Então, quando você estiver orando, não tenha medo. Peça a Deus, eis-me aqui, Senhor, me use em tuas mãos. E eu creio que grande vai ser o que Deus fará. Deus chama todos. Nesse momento, Deus diz que Ele precisa de muitos, de todos, para que faça a obra. Quantas vidas, pessoal, está sofrendo? Quantas vidas está chorando, clamando a misericórdia, pedindo socorro? E eis-nos aqui, que sejamos vasos de barro na casa do Senhor, que a nossa botija possa transbordar na presença do Senhor em graça e em virtude, e que você possa ser mais que abençoado em nome do Senhor Jesus. Que Deus derrame bênçãos e vitórias no teu lar. Provenha tudo aquilo que você tem clamado, Deus venha preparar a tua presença, que Deus venha entrar com a providência na tua casa, na tua vida, na tua família, na área, seja ela sentimental, seja na área material, Hashri de Komanai, que Deus esteja com você nesse momento, te abençoando, abrindo as portas, derramando virtudes, promessas de vitórias aí sobre você, que venha se cumprir, aquilo que estava, né, oculto, Deus venha te revelar, que tudo aquilo que estava impedindo a sua prosperidade seja repreendida, cai por terra, que Deus abra as portas, Deus derrame bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios, que Deus prepare bênçãos e vitórias sobre você e tua casa, que Deus honre você a cada dia, que o Espírito Santo de Deus te capacite, te abençoe, e provenha muitas bênçãos e muitas vitórias, e que você possa dar o testemunho delas. E que você cresça, floresça e dê frutos. Que Deus honre você, que você que está ouvindo esta palavra, Deus venha dar providências naquilo que você necessita. E que estejamos todos juntos em oração, todos ligados na promessa do Senhor diante do trono de Deus. Um beijo no seu coração, a paz do Senhor, que Deus venha colocar as mãos poderosas sobre você nesse dia, nesse momento que você ouve essa passagem, essa visão, né? Essa revelação, que Deus te abençoe poderosamente. E estamos juntos. Se você sentir de pedir oração, coloca teu nome, peça oração para a gente, que a gente vai estar intercedendo, né? Se você tiver um testemunho, gostar de falar aquilo que você tem para falar, né? Eis-nos aqui. E o canal é aberto a todos, né? E pedimos a colaboração de todos também para que o canal cresça e abençoe muitas vidas. Esse é o nosso projeto. Gente, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até daqui a pouquinho. Um beijo, pessoal. Fica com Deus.